Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live de aquecimento para nossa jornada Salão 15 em 30, que vai começar na segunda-feira, dia 7. Jornada Salão 15 em 30 é onde eu ensino donos de salão a faturar de 5 a 15 mil reais por mês, mesmo que o seu salão seja em casa, no bairro ou na cidade pequena. E essa é mais uma live de aquecimento antes da nossa jornada, para a gente já chegar na jornada bem aquecido, no clima mesmo do salão prosperar, de aprender a fazer esse faturamento. E aí, o tema de hoje é 3 formas certeiras para encantar o seu cliente. Então, o tema de hoje, porque não basta a gente ter clientes novos, já falamos sobre isso, né? Como atrair clientes novos, mas tão importante como ter clientes novos é a gente conseguir encantar o cliente. Boa noite, Débora. Boa noite, pessoal. Quinta-feira, a gente já tá cansado, né? Vocês estão cansados aí? Trabalharam bastante hoje no salão? Chega na quinta, a gente já vai diminuindo a pilha, né? Diferente, eu falo, de quem trabalha em empresa, que o pessoal já tá só pela sexta, né? Pelo sextou. Porque amanhã é sexta-feira e a gente tá na quinta-feira, vem com o cansaço da semana e amanhã é sexta, né? E depois a gente ainda tem o sábado. Então, como atrair as clientes que não estão vindo mais? Vamos falar sobre isso depois, Débora. Existem várias maneiras pra gente, não é atrair, a gente tentar buscar essas clientes de volta, né? Mas, pra gente não perder o fio da meada da nossa sequência de lives, primeiro vamos falar então sobre as 3 formas pra gente encantar o cliente no salão de beleza. E aí, gente, tão importante que a gente precisa ter essa ideia, né? Que tão importante quanto a gente ter novos clientes é também nós retermos os clientes no salão. E pra gente reter o cliente no salão, é preciso o quê? É preciso que a gente consiga encantar esse cliente, né? Fazer um trabalho onde a gente consiga encantar e o cliente não fique nos trocando por 5 reais a menos, ou pela facilidade de um salão que é mais perto de casa. A gente precisa reter. E aí eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, que aí todo mundo sempre fala, eu quero atrair cliente. Mas você está conseguindo reter os clientes que você já tem? Você está conseguindo fidelizar esses clientes? Entregar um atendimento encantador para ele? Por quê? Porque se você está sempre em busca de novos clientes, você não está conseguindo reter. A pessoa vem, faz uma vez, faz 2 vezes, e aí esse cliente não se torna aquele cliente assíduo da casa. Significa o quê? Que a forma, o atendimento que você fez, ele não foi encantador ao ponto daquele cliente se tornar um cliente assíduo do salão. Fez mechas uma vez, não voltou mais. Cortou o cabelo uma vez, não voltou mais. Então, a importância da gente ter um atendimento encantador e fazer o cliente se sentir bem no salão é o quê? Manter esses clientes. É óbvio que a gente não vai conseguir ter uma taxa. Talvez eu estou falando isso, a gente não vai conseguir, porque no meu salão a gente não consegue ter 100%, né, dos clientes fidelizados, encantar 100% das pessoas. Até porque hoje em dia o cliente, ele tem muitas opções. Por mais que ele goste de você, talvez ele gosta do teu vizinho também, né, do teu concorrente. Mas a gente precisa ter um número grande, né, grande para o nosso negócio, de clientes onde a gente consegue encantar, onde a gente consegue fidelizar. Por quê, gente? O cliente que ele é fiel é aquele que vai conseguir manter o nosso faturamento, né? Então, por exemplo, se em um mês eu faturei
R$10.000, eu preciso ter clientes fiéis no próximo mês para conseguir faturar pelo menos 50% ou 60% no salão, né, desse valor, com os clientes que eu já tenho. Por quê? Porque se eu estiver sempre atrás de clientes novos, eu vou estar sempre na corrida, sempre correndo atrás. E aí eu não consigo, então, fidelizar. Por isso que isso de a gente aprender a como encantar o cliente. Por quê? Porque o cliente que a gente encanta é o cliente que se torna fiel. E ele se torna a nossa base lá no salão de beleza. É a nossa base, o nosso alicerce. A gente precisa ter uma porcentagem de clientes fiéis. E o que é o cliente fiel? É aquele cliente que a gente consegue encantar com o nosso serviço ali no salão. E aí, gente, entrando nesse assunto, já vou pedir para vocês o seguinte. Quem tem equipe ou quem tá aqui, que tem colega de trabalho, tem alguém que trabalha junto com você, seja uma manicure, seja um barbeiro, já envia, vai ali no aviãozinho e envia para outras pessoas. Porque se você não está trabalhando sozinho, é importante que as outras pessoas que trabalham junto com você também tenham esse atendimento que encanta o cliente e faz com que o cliente se torne fiel no salão de beleza. Então, envia para essa pessoa, por quê? Porque às vezes, santo de casa não faz milagre. Talvez você vai ouvir algumas coisas, aqui algumas dicas nessa aula, e você vai achar, poxa vida, que legal. Aí você chega lá amanhã todo empolgado, né? Falando pro seu colega de trabalho, para quem trabalha com você, e aí a pessoa olha, mas isso aí, mas isso aqui não funciona. E aí o que acontece? Pode ou acontece muitas vezes de você ser um bom profissional, mas perder também o seu cliente, por quê? Porque a recepção não faz um atendimento legal, ou porque a manicure atende de cara feia, ou porque o seu colega que vai lá lavar o cabelo, o seu assistente, alguém que tá ali junto com você, não faz um atendimento tão bom quanto o seu. Então, o atendimento no salão, para você encantar o cliente, ele tem que ser padronizado. Não pode ser, um é feliz, um é alegre, e o outro chega lá, faz comentários desagradáveis, não atende bem o cliente. Aí você entrega para a pessoa lavar o cabelo, a pessoa vai lá e faz um péssimo atendimento, até mesmo, né, gente, a cara feia. Que isso é muito comum a gente ver salão de beleza, loja, muitos lugares onde prestam serviço, né? E aí, gente, quando a gente consegue manter o cliente, a gente cria essa base, né, de faturamento. Por isso é tão importante a gente pensar nisso, em como fazer para encantar o cliente. E aí, então, eu vou trazer 3 estratégias aqui para vocês. Três formas pra gente fazer isso. Na verdade, eu até separei 5, né? Eu sempre falo 3, mas assim, eu tô ali escrevendo, gente, o conteúdo, anotando os tópicos aqui pra mim não esquecer. E sempre sai mais coisa e eu penso assim, não posso deixar isso de fora. Não posso deixar de fora, tenho que falar. Porque realmente eu venho aqui e eu gosto de falar tudo pra vocês. Então, mais uma live de aquecimento para nossa jornada. Vai começar na segunda-feira. A gente tem que ir no link e se inscrever. A jornada ela é online e gratuita, tá bom, pessoal? Então, começa na segunda-feira, não precisa se preocupar. Só você se cadastrar lá na jornada. Vai ser 100% gratuito. E, claro, online para mim poder, né, conseguir atingir o maior número de donos de salões desse Brasil, né? E, às vezes, temos até pessoas aqui de outros países também, que são brasileiros, que estão morando fora. Quem estava na live de ontem, já vou, gente, passar as 3 formas para vocês. De onde vocês são? São Paulo? Cadê São Paulo? São Paulo tá aí? São Paulo, Bahia, Minas Gerais. Gente, tô tão feliz hoje, deixa eu mostrar pra vocês com a minha nova aquisição. Vocês que são cabeleireiros me entenderão, né? Mostrei ali nos stories que hoje eu fiz uma nova aquisição. Eu já tenho uma correntinha que eu ganhei de 10 anos do salão de uma cliente, que é um pentezinho de ouro. Hoje eu não tô usando,
mas eu uso bastante, sempre mostro aqui pra vocês o meu pentezinho de ouro. E aí, olha só, gente, o que eu encontrei. Coloquei hoje um piercing, ó, aqui com a luz, não sei se vai aparecer muito pra vocês. Achei uma tesourinha de ouro, ó. E aí fiz um piercing aqui no Delfos, eu acho que é o nome desse lugarzinho aqui, ó, aqui nesse lugarzinho aqui da orelha, ó. E é uma tesourinha de ouro com uma pedrinha de cristal. Acho que se eu fizer sombra vai aparecer pra vocês. E tô amando, tô achando o máximo aqui a minha tesourinha. E por incrível que pareça, a gente tava morrendo de medo que ia doer e não doeu nada. Tô bem feliz com a minha tesoura. Talvez não tá aparecendo tanto porque ainda tá inchado ali, né? Como eu fiz hoje. Mas depois vai ficar mais aparente. E aí agora já tenho a tesoura e tenho o pente, né? Tenho a tesoura aqui na orelha e tenho o pentezinho que eu uso no pescoço. Achei o máximo. Bahia, São Paulo, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, viu? Eu falei pra vocês. Tá faltando o Nordeste. Nordeste também, sempre tá por aqui. Então, primeiro, gente. Primeiro de tudo, o que a gente faz, né? A primeira forma certeira pra gente encantar o cliente. Eu sei, gente, mais uma vez, eu vou falar pra vocês, que muitos de vocês pensam assim, que tem que inventar roda. Eu recebo muita mensagem, eu não sei o que fazer pra mim criar algo novo no meu salão. E na maioria das vezes eu vou falar pra vocês, não é criar algo novo, é fazer aquele arroz com feijão bem feito. E o primeiro de tudo, gente, que eu coloquei na maneira para você, como você encantar o cliente, é a recepção. Como você recepcionar o cliente. Isso, gente, é aquela primeira impressão. É a primeira impressão que a pessoa tem quando ela chega no teu espaço. Então, sempre recepcionar a pessoa com um sorriso. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso. Mas, gente, um sorriso, ele tem o poder de mudar tudo na nossa vida, né? Então, uma pessoa que chega braba, você vai sorrir para essa pessoa. A gente não sabe quando o cliente chega, o que ele traz lá de fora. Então, a gente precisa o quê? Recepcionar o cliente com um sorriso. Por quê, gente? O cliente, ele tá indo o quê? Num salão de beleza. E o salão de beleza, ele tá relacionado com o quê? Com beleza e com bem-estar. E a pessoa vai lá para se sentir bem. Ninguém pensa em ir no salão para se sentir pior do que ela estava. Então, primeiro de tudo, receber bem a pessoa, receber com um sorriso. Não precisa ser um sorriso forçado, né, gente? Mas dizer, olá, bom dia, tudo bem? Então, o sorriso, a pessoa chega apreensiva, né? Chega apreensiva, vou mudar a cor do cabelo, não sei, não conheço o salão. Então, você chegar da forma mais simples possível. Olá, bom dia, tudo bem? Dá um sorriso para a pessoa. Quando a gente chega em algum lugar, pensem comigo. Quando a gente chega em qualquer lugar e a pessoa te diz bom dia, tu já fica assim. Parece que aquilo fecha uma porta, assim, fica uma barreira, né? A pessoa só te diz assim, bom dia, pode passar. Então, aquilo já fecha uma porta, né? Já cria uma barreira. Então, sorriso no rosto, seja bem-vindo, chama a pessoa pelo nome. Eu sei que muitos têm hábito de chamar, ai, meu amor, querida, e tudo bem se é um hábito seu, tá? Mas, em algum momento é muito importante, gente, pro cliente que você chame ele pelo nome. Porque mesmo que você tenha o hábito de chamar todo mundo de linda, de meu amor, de queridona, a pessoa que tá ali chegando, o cliente que tá chegando, ele tem aquela impressão que você fala isso pra todo mundo. Ele não se sente como único. Aí não é pra mim. Agora, nada mais único e exclusivo do que tu chamar uma pessoa pelo nome. Então, assim, oi, Marta, tudo bem? Seja bem-vinda. Pensa, a pessoa agendou um horário com você e ela chegou a primeira vez no teu salão. Aí você já chega de cara como se você conhecesse a pessoa. Oi, Marta, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu sou a Cassiane, vou fazer o teu atendimento hoje. Então, simples, gente. Simples de morrer, assim. Nada de invenção. Mas é um simples que funciona muito bem. E aí eu vou falar pra vocês, funciona muito bem
Por que eu falo isso, gente, com tanta propriedade, que funciona muito bem? Porque eu tenho um salão há 15 anos. Porque eu comecei o meu salão do absoluto zero, bem pequenininho. Eu fiz meu salão crescer, consegui fazer meu salão se desenvolver. Tenho hoje uma cartela de mais de 3.500 clientes. Fazemos pelo menos 600 atendimentos por mês. Então, e é essa a estratégia que eu tô passando para vocês. Ah, tá, mas isso é muito básico. Talvez alguém de vocês esteja pensando assim, não, Cassiane, mas eu achei que eu ia vir aqui 3 formas certeiras de encantar o cliente e que eu ia falar, sei lá, receba o cliente com espumante. Se você tem condições de receber o cliente com espumante, ótimo. Eu não sirvo espumante lá no meu salão para os clientes. Sirvo esporadicamente alguma data comemorativa, mas para quem tem a noção de colocar tudo ali nos custos, sabe o quanto isso custa caro, ainda mais quando tu tem uma rotatividade ali de clientes pelo salão durante o dia. Então, não é isso, gente, que eu quero falar para vocês. O que eu quero dizer para vocês é que arroz com feijão mata a fome. Né? Arroz com feijão bem feito, gente, resolve o problema de muitos salões que não conseguem fidelizar os clientes. E aí, se o cliente chegou, gente, e é a primeira vez dele, imaginem a seguinte situação. Chegou o cliente, se você abre a porta, que você trabalha sozinho, ou mesmo se o cliente está na recepção, você chegar lá e dizer assim, oi Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu sou a Cassiane, eu vou fazer o teu atendimento hoje. Vi ali que é a primeira vez que você vem no salão, que legal, seja bem-vinda. Vem cá que eu vou te mostrar o salão antes de fazer o procedimento. Aí mostra o salão. E aqui é a minha bancada, que é onde eu faço cabelos, lavatórios. A gente tem espaço de unha também. Já aproveita para falar outros serviços que você tem. Aí fala assim, nossa, tô muito feliz que você veio. Que bom, que bacana, né? E aí já vai conduzindo o cliente. Então, entendam, gente, que é muito simples. É muito simples, mas é um simples eficiente. É um simples que mostra para a pessoa que você está feliz pelo atendimento, você está feliz que a pessoa veio, que você chama a pessoa pelo nome. É um simples que a gente não vê hoje em dia. Então, enxergar a pessoa, o outro, como único, sabe? Mostrar que você está ali aquele tempo para a pessoa. Não aquela coisa... Uma vez eu tive uma auxiliar que a gente estava finalizando o procedimento e aí ela era envergonhada que, nossa, ia dizer assim pra ela, vai lá, busca a próxima cliente, já prepara. E aí, mesmo treinando ela no início, ela chegava lá na recepção, ela olhava pra pessoa e dizia, vamos? Vamos lá? Assim, vamos lá onde? Né? Quem é você? Então, ter esse cuidado de fazer o simples, porque isso já faz a pessoa se sentir bem. Pensem em vocês, quem que não gosta de chegar num lugar e a pessoa te receber pelo nome? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, se você tem o hábito de abraçar, de dar um beijinho, ou se você cumprimenta a pessoa de mão, mas mostrar isso. Então, a primeira impressão é essa, né? Recepcione o cliente. Então, você fazendo já essa boa recepção para o cliente, já vai ser ali um bom caminho andado. E eu já ouvi muito, gente, muito mesmo, de muitos clientes de me dizer assim, nossa, que energia boa, nossa, chegar num lugar com um sorriso assim. Então, faz toda a diferença. Comprovado por mim, salão, há 15 anos. Gente, fiz meu salão crescer, tenho uma cartela enorme de clientes. E é esse o protocolo que a gente usa lá no salão. Outra forma também de fidelizar, porque, gente, o que é o fidelizar o cliente? Fidelizar o cliente nada mais do que você fazer o cliente gostar tanto, se sentir tão bem dentro do seu salão, que ele tem vontade de estar lá. Sabe aquele cliente que ele não vê a hora de voltar pro salão? Por quê? Porque ele se sente bem. Ele não vai lá só para pintar um cabelo. Aí eu gosto desse salão, eu gosto de estar aqui, eu gosto da espera, eu gosto de vir aqui, de conversar com a Cassiane, eu gosto de conversar com quem vai me atender, eu gosto da conversa, é fazer a pessoa se sentir bem. Porque, gente, o grande diferencial no salão de beleza é o atendimento. Porque a técnica, ela é limitada.
Então, se você sabe cortar o cabelo, já falei isso também aqui outras vezes, você sabe fazer um corte de cabelo Chanel, né? Mais 50 cabeleireiros ali à sua volta sabem fazer um Chanel. O que vai fazer a pessoa optar pelo teu salão ou não? É o atendimento. O atendimento é o grande diferencial. E aí, por isso a importância de nós estarmos aqui hoje. A gente estar aqui hoje para quê? Para pensar, para refletir sobre isso. Porque isso, gente, é um efeito dominó. Então, se você tá sempre correndo atrás de novos clientes, preciso atrair mais clientes, significa o quê? Que você não tá conseguindo fidelizar. E a gente só consegue fidelizar quando a gente consegue encantar. E o que eu estou falando para vocês é que encantar é simples. Parece que é uma coisa muito difícil, que tem que inventar muito, mas não. São as maneiras mais simples, hoje em dia, que encantam mais as pessoas. Quebrar o gelo. Por segundo ponto, eu coloquei assim, quebrar o gelo antes do procedimento. Então, por exemplo, fale algo que te conecta com o cliente. Por quê? Olha só, gente. O nosso trabalho, ele é o quê? Geralmente a gente demora ali, né? No mínimo 30 minutos, digamos, se você vai fazer uma escova. Se você vai fazer um corte de cabelo, você tá mudando algo na pessoa. Ou se você vai fazer uma coloração, a pessoa vai ficar ali com você pelo menos 1h30. Se for uma mecha, vai ser mais tempo. A gente tem um contato íntimo com a pessoa. Tudo hoje em dia que a gente toca nas pessoas é muito íntimo, é muito próximo. Principalmente depois da pandemia, quando a gente não podia se aproximar das pessoas e ainda tinha que falar com a máscara. Então, o que acontece? Quebrar o gelo, por quê? Porque você precisa entrar numa bolha ali com o cliente, você precisa se conectar com ele. Se você tá lá disperso, fala com um, fala com outro, e fala com alguém da recepção, e toca o telefone, e você não consegue sentar ali, se concentrar, teu cliente sentar e você se concentrar, se conectarem os dois, o cliente não vai sentir isso. E aí, quebrar o gelo antes do atendimento é o quê? Por exemplo, se a cliente já veio no salão outras vezes, lembrar de algum fato, como que você tá, melhorou aquele dia que você veio aqui, você tava um pouco gripada, ou sei lá, você tava com uma alergia, como que você tá se sentindo melhor? Vocês não fazem ideia do quanto as pessoas hoje em dia estão precisando disso. E aí, gente, eu falo pra vocês o seguinte, a gente tem que aprender sobre essas técnicas, mas a gente tem que pensar também como ser humano, né? Não, vou fazer só porque eu quero encantar, eu quero fidelizar o cliente, mas a gente também ir melhorando como pessoa. Porque a gente tem muito hábito de pensar para as pessoas, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Já, tipo assim, a pessoa, tudo bem. Às vezes a pessoa tá, sei lá, arrasada, acabada, não tá bem, não dormiu bem, mas a gente nem quer saber se a pessoa não tá bem. E aí a gente precisa, como a gente tem esse envolvimento ali, esse toque com o cliente, a gente toca na cabeça, a gente toca no rosto, né? Então, tentar quebrar esse gelo, falar alguma coisa pra pessoa antes que a pessoa se conecte. Então, também é uma coisa muito comum que eu escuto lá no salão. Graças a Deus, gente, eu sou boa de memória, eu não sou boa pra nomes. Então, eu confesso pra vocês, antes do atendimento, eu dou uma olhada na agenda, o nome da pessoa. Se não é uma pessoa que frequenta muito salão, eu não gravo o nome. Mas eu sou boa de memória no sentido de lembrar de histórias. E aí, eu sou bem... Isso é uma coisa que os clientes me trazem bastante retorno, porque às vezes o cliente veio, daí já faz assim, há 1 mês, 2 meses que ele veio lá a primeira vez, e ele me falou. Os clientes sempre falam pra gente, né, algum aspecto, alguma coisa ali da vida. E aí eu lembro, digo assim, e aí como que tá o filho? E o netinho, tá legal? Então, a pessoa, nossa, tu lembra? Por quê? Porque a pessoa vê ali o salão cheio, né? A gente termina o procedimento, vai para outro cliente e tal. Nossa, mas tu lembra? Que memória boa. A pessoa se sente importante, né? Então, assim, a gente lembrar. Então, quebrar o gelo antes do procedimento. Enquanto o cliente senta ali na cadeira, que você vai colocando a toalha, vai colocando a capa, vai fazendo isso. Outra coisa que você pode fazer, se o cliente ele não é seu cliente, é um cliente novo, você pode, por exemplo, dar um elogio. Não inventa, tá, gente? Não inventa e não força a barra. Mas a gente sempre tem coisas pra elogiar no outro. A gente não tem o hábito de elogiar. Na verdade, graças a Deus, eu desenvolvi esse hábito
de elogiar. Então, assim, pode ser, ai, que bonito teu brinco. Nossa, que macio que é teu cabelo. Ai, olha só teu cabelo, como é bonito. Nossa, que cabelo bacana. E a pessoa diz, ah, é mesmo? Tu achou assim? Nossa, achei muito bonito teu cabelo. Ai, que unha bonita. Ai, gostei do teu anel. E aí, então, a gente precisa se conectar. Como eu já falei para vocês anteriormente, em outras lives, o meu público-alvo não é um público jovem. Jovem que eu digo assim, 17, 18, 19 anos, né? E aí, teve um dia, vocês já devem ter visto nos stories, o meu salão ele tem 2 andares. O andar de cima, ele é preferencialmente para quê? Para as maquiagens, para os penteados, para dia de noiva, de debutantes, né? Mas não quer dizer que a gente não possa usar ele durante a semana. E aí tava cheio de gente, tava todo ocupado as cadeiras no andar de baixo. E chegou uma cliente nova e eu tive que levar ela pro andar de cima. E daí lá no andar de cima tava mais silencioso, era eu e ela, coloco uma musiquinha e tal, né? Só que ela era bem jovem, cabelão assim bem repicado, e ela ia fazer uma progressiva. Então a progressiva, gente, a gente fica ali 2 horas e meia com o cliente. E eu, digamos assim, era praticamente uma velha diante dela, assim, ela bem jovem, muitas tatuagens, muitos piercings, né? Mas assim, extremamente dócil, querida. E eu precisava achar uma maneira pra mim me conectar com ela. E aí, quando eu comecei a mexer no cabelo dela, eu vi que ela tinha umas tatuagens, assim, aqui no pescoço. Não poderia, gente, por exemplo, pegar e começar a falar de filhos com ela, né? Uma menina extremamente jovem. E aí, a minha maneira de me vestir, minha maneira de ser é totalmente diferente da dela. E aí, quando eu fui mexer no cabelo e tal, ela tinha muitas tatuagens aparentes e tinha umas tatuagens pequenininhas aqui. Eu disse pra ela, nossa, adorei essas tuas tatuagens. Tu sabe que eu não tenho nenhuma, eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho uma pasta salva no Pinterest com mais de 100 tatuagens, mas ainda não me encorajei. E aí, aquilo desenrolou uma conversa assim, ó, que a gente ficou todo o tempo conversando. Aí ela me disse assim, não, e começou a me explicar se doía, se não doía. Começa pelas menores, ela se depois tu vai querer fazer mais. E aí me dando sugestões de lugares onde eu podia fazer. Então, eu tinha que encontrar uma maneira para ela se conectar comigo. Por quê? Porque eu vi que a gente era bem diferente ali, no sentido que ela era muito jovem, o estilo dela de cabelo, cheia de tatuagem, o estilo de se vestir, né? E eu ia ter que me conectar com ela de alguma forma, eu não ia poder ficar muda com ela 2 horas e meia. Então, aí já quebrou o gelo e fluiu, né? Era eu lá, passando a chapinha e papo, né? Mesmo assim. Claro, quando o cliente quer conversar, né? Mas a gente precisa fazer com que o cliente se sinta bem, né? Não aquela coisa de o cliente, né? Não sei, gente, eu já me senti assim muitas vezes, né? Como eu digo pra vocês, sempre quando eu viajo, eu gosto de frequentar outros salões. E tem lugar, parece que tu fica meio de canto, né? Se o cliente é aquele cliente de sempre, tu vê, né? Conversa com o cliente e aí você que tá lá, parece que você fica de canto. O que você vai fazer hoje? E, tipo, te atende e nada, tu fica constrangido, né? A pessoa tá ali lavando o teu cabelo e tal, fazendo a tua unha, tu se constrange. Então, sempre tentar quebrar esse gelo. Outra coisa que você pode fazer também, quando o cliente é novo, né? Então, vem cá, vou fazer teu atendimento, aí quebra o gelo. É a primeira vez que você vem aqui no salão. No meu caso, eu pergunto assim pra pessoa, nós já nos conhecemos? Ou é a primeira vez que você vem? Acontece, gente, que às vezes tem gente que me diz assim, não, eu já vim aqui. Eu digo, então eu te peço desculpas, né? E tal, eu disse assim, achei que era a primeira vez, mas eu sempre pergunto, já nos conhecemos? E a pessoa diz assim, não, é a primeira vez que eu venho. Eu digo assim, que legal, quem foi que te indicou? Como que você chegou até aqui? Aí a pessoa me fala, quem me indicou foi a fulana de tal. Tu lembra do sobrenome dela? Lembro. Sim, a fulana e tal. Quebra o gelo, sabe? Aí eu vim através do Instagram, porque eu vi um cabelo que eu gostei muito, da pessoa já puxa o celular pra te mostrar o cabelo. Sim, esse cabelo aqui era um cabelo assim, assado, daí já vou falando, né? Ou esse cabelo realmente era bem parecido com o teu, vai dar pra fazer igual, ou não. E esse cabelo aqui, ele fica com esse efeito porque é muito cabelo. Ou ficou esse tom de loiro porque já é um cabelo com uma base mais clara. Ou a pessoa não tinha coloração, sei lá. E aí já quebra o gelo, né? E aí,
o terceiro ponto que eu acho primordial é você fazer o cliente se sentir confiança em você. E aí também, gente, eu posso garantir para vocês que esses 2 primeiros pontos, quando você recepciona o cliente dessa forma, onde você é educado, onde você... Então, assim, nada muito exagerado e nada de seriedade, né? Secura com a pessoa, você já mostra profissionalismo. Ali o cliente já começa a sentir confiança. Aí você quebra o gelo com o cliente também, você vai mostrando confiança, por quê? Porque o cliente às vezes está inibido ou está inseguro e você tá de boa ali, né? Tenta puxar uma conversa, tenta encontrar uma brecha, então isso já ajuda muito. E aí durante o procedimento mostrar confiança e até mesmo antes do procedimento. Aí então, toda essa primeira fase ele passou, você começa a preparar o cliente e aí você vai, o quê? Perguntar pro cliente o que ele quer fazer no cabelo. E aí o cliente vai dizer, eu quero fazer mechas. Tu tem alguma referência? Separou alguma foto de alguma coisa que tu gosta? Aí o cliente começa a te falar, você pode perguntar, tá aí, o que você não gosta? Mexe no cabelo do cliente, olha, conversa. Gente, nada de ser brabo, sabe? Aquela história assim, tá, mas tu não tem progressiva, tu nunca fez progressiva. Ou, mas tu pinta o cabelo, sabe? Leva de boa. De preferência, gente, vira a cadeira, conversa olho no olho, ou eu gosto de pegar, o cliente tá ali virado pro espelho, né? Aqui é o espelho e aqui é o cliente. Eu gosto de dar a volta, ficar aqui, ficar de frente pro cliente. Falar com ele olhando nos olhos. Isso transmite muita confiança. Então eu faço uma pergunta muito simples. Eu falo assim pra cliente, o que tu pensou pra hoje? Ou como que eu posso te ajudar? O que tu tá imaginando? Daí a cliente me fala. E aí eu começo a falar, se sim, se não, como que vai ficar, como que não vai ficar. Sempre pergunto, trouxe alguma foto, alguma sugestão, separou alguma coisa, né? Aí a pessoa às vezes olha, se não dá pra fazer, eu explico, né? Então, dessa forma. Hoje aconteceu uma situação comigo, lá no salão, que a cliente veio pela primeira vez e ela tinha marcado pra fazer mechas e cortar o cabelo. Aí chegou, era um cabelo curto, todo branco, levemente grisalho ainda na parte de trás. E aí, a cadeira do lado estava vaga, eu giro a cliente, né? Já tinha passado essas 2 fases. E aí eu digo assim, você vai fazer mechas, o que tu pensou pro cabelo? Ela me olhou e disse assim, eu quero fazer mechas rosa no meu cabelo. Eu quero aquele rosa bebê. E, gente, eu não sou... a gente não é acostumado a fazer mechas rosa no salão. A gente faz em algumas crianças, filhas de clientes, então eles já nos falam, vou trazer minha filha para fazer mecha rosa e tal. Ou a pessoa avisa. Então eu não tenho essas cores no salão, porque realmente sai muito pouco mesmo. E ela disse assim, eu quero aquele rosa bem bebê e tal. E aí eu disse pra ela começou a me mostrar algumas referências, e eu tinha um rosa mais forte, tinha o lilás, né? Que são até cores que saem um pouco mais, mas o rosa claro eu não tinha, e eu não tinha também o diluidor, e era um cabelo branco, né, pra mim aquarelar aquele cabelo. E aí o que eu fiz, gente? Sentei de frente, expliquei que eu não tinha aquela cor, tentei ligar para 2 fornecedores que era perto do salão pra ver se eles tinham, eu disse, realmente não tem, é só sob encomenda, então a gente pode... De repente, agendar para um outro dia, eu te peço desculpas, mas nunca me passou pela cabeça isso, que a pessoa iria querer fazer um agendamento de uma mecha rosa e não iria falar, né, que é uma mecha rosa. E aí, então, eu expliquei isso pra pessoa e ela disse, não tem problema, vamos fazer o corte, então. Aí você vê se você consegue a cor pra mim, a gente agenda pra fazer um outro dia, mas já quis fazer um outro serviço também. Mas tudo isso por conta de quê, gente? Por conta do acolhimento. Imagina só que essa mesma pessoa estava lá na recepção, eu chego, oi, tudo bem? Tu vai fazer mechas, né? Daí a pessoa me disse, eu vou fazer mecha rosa. Mas rosa eu não tenho. Não tenho como fazer. Não, imagina, tu tinha que ter me avisado se tu queria fazer mecha rosa. Então, não é o que a gente fala pro cliente, mas o como que a gente fala. Então, sempre pensando o quê? Que nós estamos trabalhando com pessoas. A gente é cabeleireiro, nós prestamos um serviço,
mas a gente não presta um serviço pro cabelo, né? Então, não é assim, a pessoa passa lá no salão, deixa o cabelo e vem buscar depois. A gente lida com pessoas e as pessoas, elas são muito complexas. Elas são muito complexas, tem dia que a pessoa não tá de bom humor, tem dias que ela tá triste porque aconteceu alguma coisa, ou ela tá cansada. E aí, a gente precisa ter essa maneira não exagerada, mas essa maneira carinhosa para receber o cliente. E aí, com esses pequenos detalhes, que parece muito pouco, gente, a gente consegue sim encantar, a gente consegue sim fidelizar o cliente. E aí o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, parece pouco, gente, mas é um pouco que tá faltando muito no mundo. E vocês podem refletir sobre isso, por quê? Porque vocês também são clientes, vocês também frequentam lugares. E aí vocês vão ver o quanto isso é verdadeiro. É um pouco que está faltando muito no mundo. Olhar a pessoa com carinho, com atenção, escutar, olhar no olho, chamar pelo nome. Esses pequenos detalhes fazem com que a gente consiga encantar o cliente. Aí, claro, existem também outros fatores, né, que pode acontecer para fazer esse encantamento, mas isso, gente, é o principal. Então, não pense assim, o que eu posso fazer? Eu quero criar algo novo, eu quero inovar. Antes de pensar em criar algo novo, inovar, reflita se você está fazendo o básico, o arroz com feijão bem feito, tá? Eu falei que eu ia falar duas extras que eu tinha anotado aqui. Deixa eu ver, gente, que eu até fiz uma riscaiada aqui. Ah, tá. Outra coisa que a gente pode fazer, então, para encantar o cliente. O cliente começa a frequentar o salão, oferecer vantagens para ele, né? Então, principalmente, gente, vantagens de horário. Por exemplo, o que a gente mais agenda hoje no salão é através do WhatsApp, né? As pessoas não estão mais ligando tanto, pelo menos lá no salão. E aí, vocês sabem que no WhatsApp tem as etiquetas, né? E a gente, então, tem feito que a gente coloca etiquetas nos clientes. Então, assim, eu tenho aquele cliente que é fã, eu tenho aquele cliente que ele é o cliente mais frequentador, né? Então, o cliente fã não necessariamente ele vai ser o mais frequentador. O cliente fã é aquele que te indica para várias pessoas. Temos o cliente, né? Tem o cliente novo, tem o cliente fã e tem o cliente VIP. O cliente VIP é o quê? É aquele cliente que ele tanto te indica para outras pessoas, como também ele é muito assíduo no salão. Ele consome muitos serviços, ele gosta de estar dentro do salão e ele também te indica para outras pessoas. Então, por exemplo, a gente chega às vezes de manhã no salão e tem lá 10, 15, 20 mensagens para responder. Aí o que a gente faz? A gente sempre vai dar prioridade para os clientes VIP e cliente fã. Então, é isso de oferecer essas vantagens, né, para o cliente, seria o quê? O cliente precisou de um horário em cima da hora. Eu vou dar prioridade para agendar esse cliente que é VIP, que é fã, para facilitar a vida dele, para atender ele no horário que ele deseja, do que aquele cliente novo. Por isso que eu falei para vocês, olha a importância que é do cliente que ele é assíduo, né, do cliente que ele está sempre no salão. Eu vou, gente, deixar de atender um cliente que vem sempre no meu salão, né? Não vou dar prioridade para ele, para dar a prioridade para o cliente que é novo. Não, o cliente novo, ele é muito importante. Mas mais importante é o quê? É eu dar a prioridade para quem vem me priorizando há mais tempo. Como assim para quem vem me priorizando há mais tempo? Se é um cliente que ele já frequenta o meu salão há mais tempo e ele me prioriza o meu salão de beleza, prioriza os nossos serviços, ele realiza muitos serviços no salão, ele já está ali há mais tempo, ele nos indica, eu sempre vou priorizar ele. Não que eu vou deixar, né, gente, o outro cliente de lado, vou fazer de tudo para conseguir um horário, mas sempre na minha lista, então, vai estar nesse cliente. E eu ofereço, então, vantagens, e uma das maiores vantagens é essa questão dos horários. Então, o que acontece, né, com aquele cliente que é da casa, que ele vem sempre? Às vezes ele precisa de um horário em cima, né? E daí ele pede, como por exemplo, para sábado. Agora, teve uma cliente que entrou em contato comigo, entrou em contato no salão na terça-feira
E ela surgiu um compromisso, ela precisava de uma maquiagem bem cedo, às 8 horas da manhã. Uma maquiagem e uma escova. E aí veio a secretária falar comigo, e ela disse assim, olha, Cassiane, olhando a tua agenda, né? Olhando a tua agenda, não tem como você fazer esse atendimento. Mas é a fulana ver o que tu consegue fazer. Aí consegui, arrumei o horário pra ela, né? Pra fazer a maquiagem comigo, vai fazer a escova com outro profissional. Entrei em contato, oi, tudo bem? Aqui é a Cassiane, olha só pra te avisar, consegui ter horário e tal. Ai, porque eu te amo, porque eu te adoro, porque tu sempre arruma o horário pra mim. E aí eu digo pra pessoa, né? Eu digo, se um dia eu não conseguir arrumar, é porque realmente eu não consegui arrumar. Mas eu sempre me esforço pra mim não deixar a pessoa na mão. Priorizar aquela pessoa que me prioriza, tá? Agora, se é uma pessoa que aparece no meu salão uma vez por ano, ou se é um cliente novo, que o cliente novo também a gente despende de mais tempo para conversar, para conhecer, para entender o cliente, eu não vou tentar apertar os meus horários ali, que eu vou ter que fazer um atendimento antes mais rápido, ou outro atendimento para esse tipo de cliente, tá, gente? Mas quando é um cliente que é um cliente fiel, eu faço isso. E aí eu falo para cliente, eu digo assim, ó, não te atrasa, porque assim, ó, consegui te colocar ali entre um atendimento e outro, né? Consegui organizar a agenda e tal, e eu falo isso para cliente. Eu digo, ó, eu só não vou mesmo te colocar na agenda o dia que eu realmente não conseguir. Porque se eu conseguir, você vai estar aqui na minha agenda. Você é prioridade e falo para você é cliente VIP. Ai, que legal, seu cliente VIP. Sim, tu é cliente VIP aqui no salão. Então, eu falo isso pra pessoa. Agendamentos prévios. Tá, isso aqui é nas vantagens, né, nos horários. Os agendamentos prévios também, né? De repente, deixar um horáriozinho lá, tu sabe que a pessoa sempre quer vir na sexta-feira, ou então, tu sabe que tá na hora de fazer a mecha, mandar uma mensagem pra pessoa e já deixar um agendamento prévio. Produtos e serviços específicos, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que tem uma cliente lá que ela tem uma raiz muito oleosa, ou naquele momento ela tá com muita caspa no cabelo, ou ela tá com muita queda, ou sei lá, N fatores que acontecem, né? Aí eu procuro procurar produtos específicos ali com os meus fornecedores. Tô com um cliente que tem esse problema, será que a gente consegue encontrar um produto assim? E aí eu falo para cliente, olha só, falei com o meu fornecedor, ou falei com o técnico da linha, consegui esse produto para você, porque esse produto é assim, assado, né? Consigo fazer isso, gente, para todo mundo? Não consigo. Talvez, se você tá começando, se você ainda tem poucos clientes, talvez você consiga, e tomara que você consiga, e isso é ótimo, tá? Mas se não, eu faço isso pro cliente, né? Procurar produtos e procurar serviços também. Quando eu comecei lá no salão a trabalhar com cabelos cacheados, foi por conta disso. Porque eu tinha algumas clientes que começaram a migrar pro cabelo cacheado, e eram clientes bem especiais no salão, e aí eu comecei a pesquisar sobre produtos, sobre formas de finalização, e aí eu falava pra cliente, fui pesquisar, descobri esse produto, tem esse aqui que é legal também, vamos experimentar, comprei 2, 3, vamos ver o que se adapta melhor, mostrar esse interesse pela pessoa. Por quê? Porque se você não fizer isso, a pessoa vai acabar o quê? Procurando um outro profissional. Ou então, aquele cliente que tem o cabelo muito seco, olha só, lançaram uma máscara, o meu fornecedor trouxe um produto que é específico para o teu cabelo, então eu peguei para utilizar, vamos ver se você gosta, se você gostar depois você pode comprar, tem a revenda também, você pode levar para sua casa. Então mostrar isso para o cliente, que o cliente ele é único, né? Por mais que você tenha muitos clientes, você precisa mostrar que ele é único ali para você, enquanto ele está sentado na sua cadeira. Faz sentido isso para vocês? Já refletiram algumas vezes sobre isso? Parece que é muita coisa, mas quando a gente aprende, no dia a dia a gente vai no embalo e você pega o hábito, e essa é a sua maneira de trabalhar com as pessoas, de trabalhar com os clientes, e a coisa flui, simplesmente flui, exatamente assim. Então, essas foram as 3, na verdade 5 formas certeiras que eu trouxe para vocês para encantar os clientes aí no salão de beleza e fazer esses clientes se tornarem fiéis.
Certo, gente? Mais uma aula hoje de aquecimento, né, para nossa jornada Salão 15 em 30, que começa na próxima segunda-feira, onde eu vou ensinar donos de salão a faturar de 5 a 15 mil reais por mês, mesmo que seu salão seja em casa, no bairro ou na cidade pequena. Essa jornada, gente, ela é online e gratuita. E aí, para você se inscrever, tem que ir no link que está na bio do Instagram, clicar nesse link e se inscrever, porque a jornada não vai acontecer aqui no Instagram como as lives de aquecimento. Tem que ir lá no link da bio e se inscrever. Tá bom, gente? Amanhã teremos a nossa última live de aquecimento, que amanhã é sexta-feira. Aí depois, sábado e domingo, eu dou descanso para vocês, eu também descanso. E na segunda-feira a gente começa a nossa jornada. Tô super empolgada, super ansiosa, preparando, assim, conteúdos realmente para fazer vocês terem resultado no salão de vocês ainda este ano, né? Então, a gente chegou na metade do ano, passamos, né, já agora a metade do ano, a gente já tá no mês de agosto, mas acompanhando a jornada, fazendo tudo realmente como eu ensino lá, o passo a passo. Tenho certeza que vocês ainda vão fechar 2023 com chave de ouro aí no salão de vocês, com muito crescimento de faturamento, de clientes e fazendo o salão prosperar. Tá bom, pessoal? Uma boa noite, então, um beijo no coração de vocês e nos vemos amanhã às 8 horas.